Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada Parashá Ekev, que está no livro Devarim, capítulo 9, versículo 4 até o 29. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Não digas, quando Deus tiver expulsado os povos de diante de ti, que foi por causa de tua justiça e maldade dessas nações que ele assim agiu. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que vais herdar esta terra, mas sim pela maldade destas nações é que Deus as desterra e para confirmar o que ele jurou aos patriarcas. Pois o povo de dura cerviz és tu. Não te esqueças de que irritaste a Deus no deserto desde o dia em que saíste do Egito até chegastes aqui. E em Horebe fizeste o nome irar-se a ponto de querer vos destruir. Quando subi ao monte para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que Deus fez convosco, permaneci lá por 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E Deus me deu as 2 tábuas em que seu dedo escreveu, contendo todas as palavras que ele vos falou do meio do fogo no dia da assembleia. E ele me disse, levanta-te depressa, pois se corrompeu o teu povo que tiraste do Egito. Logo desviaram-se do caminho que lhes ordenei. Fizeram imagem de fundição. Este povo é de cerviz dura. Deixa-me, e eu o destruirei, e apagarei o seu nome de debaixo dos céus, e farei de ti uma nação mais forte e numerosa que ele. E me virei, desci do monte, que ardia em fogo, e levava as 2 tábuas da aliança em minhas mãos. E vi que tinhas pecado contra o nome vosso Deus, fazendo um bezerro de fundição. E peguei as tábuas e as joguei, arrojei e as quebrei diante dos vossos olhos. E prostrei-me diante de Deus, como da primeira vez, durante 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, por causa do pecado que cometestes, pois Deus queria destruir-vos. E Deus atendeu às minhas preces, também desta vez. E ele se irritou muito com Arão, querendo eliminá-lo, e orei por ele também. E o bezerro que tinhas feito, o pecado vosso, peguei-o e queimei-o e pisei nele, moendo-o até se tornar como pó, e o joguei no riacho que descia do monte. E fizeste irar Deus em Taberá, Massá e Quibrot-Hataavá. E quando Deus vos enviou em Kadesh Barneia, dizendo, subi e herdai a terra que vos dei, vos rebelastes contra a sua ordem, não lhes destes crédito e nem ouviste a sua voz. Foste rebeldes contra Deus desde o dia em que vos conheci. E nos 40 dias e 40 noites orei para Deus, dizendo, ó nome, Deus, não destruas o teu povo e tua herança, que remiste com tua grandeza, e que tiraste do Egito com mão forte. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não ligues para a teimosia deste povo, para a sua maldade e para o seu pecado, para que os moradores da terra da qual tiraste não digam, por não poder Deus trazê-los à terra da qual lhes falou, e por odiá-los, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. Contudo, eles são teu povo e tua herança, que tiraste com tua grande força e braço estendido. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato, Torah temet, v'hayol lanatah betorreino, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Existe uma aparente contradição. Afinal, é pela maldade dos povos que Deus os desterra ou não? Observando o texto, percebe-se que a primeira afirmação diz respeito a não digas, e a segunda, uma afirmação proveniente de Deus. As nações foram julgadas por Deus e só ele tinha condições de afirmar o motivo pelo qual elas recebiam o seu castigo. As pessoas não devem comentar entre si os problemas dos outros, culpando-os por tê-los falta para cada um de nós credenciais para julgar o próximo nesse aspecto. Isto cabe somente a Deus. Quem tem dura cerviz, nuca dura, não consegue enxergar para trás. E isto é algo extremamente negativo, pois através do passado se entende o presente e pode-se evitar problemas futuros. Apesar de tudo, Deus ainda considera o povo e vai lhe dar a terra prometida a seus ancestrais. Isto demonstra o mérito que passa de geração a geração, fazendo bem, a pessoa ajuda a si mesma e a seus descendentes a ter uma vida melhor. A ira
é um sentimento condenável, pois faz com que a pessoa que a sente se torne irracional e, portanto, cometa atos que depois se arrepende. Não é o caso de Deus, pois ele é perfeito e sua ira e as consequências que dela advêm sempre terão razão de ser. Subir ao monte simboliza elevar-se. Para receber as tábuas da aliança, Moisés teve que se elevar espiritualmente. Não comer e não beber simbolizam não se ater ao mundo material. Ao se elevar ao máximo facultado a um ser humano, Moisés não sentiu necessidades materiais. Quanto mais elevadas espiritualmente é a pessoa, menos ela sente falta dos bens materiais deste mundo. Deus citou os filhos de Israel como se fosse o povo de Moisés e como se este fosse o seu Salvador. Se o povo não considera o nome como seu Deus, recebe em troca a desconsideração de Deus como seu povo. É o pagamento na mesma moeda, mas o arrependimento sincero retoma a aproximação. Deus propõe a Moisés ser líder de um povo mais dócil que os filhos de Israel, mas para isso destruiria este povo. Moisés não aceita a proposta, ele ama o povo que lidera, com todos os seus defeitos. E Deus, que talvez quisesse testar a lealdade de Moisés, apreciou essa atitude. A lealdade deve prevalecer mesmo nos momentos mais difíceis do relacionamento. Descer do monte simboliza diminuir a elevação espiritual. O povo mostrou que não estava suficientemente elevado para receber as tábuas da lei. Moisés teve que se rebaixar para poder se fazer entender por ele. É como uma professora que, para se comunicar com as crianças pequenas, não usa expressões adultas, mas sim infantis. Devemos nos dirigir a cada um conforme a sua capacidade de assimilação. Pegar o pecado simboliza admiti-lo. Queimar o pecado simboliza aplicar energia para entendê-lo. Pisar no pecado simboliza não deixar escapar nenhum detalhe. As causas e consequências do pecado. Moer o pecado até se tornar pó simboliza arrepender-se, se moer por dentro, até se anular, isto é, perceber que a vontade de pecar não deve prevalecer sobre a vontade divina. Jogá-lo no riacho, que representa o conhecimento, simboliza assimilar os ensinamentos deles decorrentes à luz das leis divinas que descem do monte. Estas são as etapas para lidar com o pecado. O homem pode ter dificuldades muito grandes em seu relacionamento com Deus, pois as coisas desagradáveis que lhe acontecem são atribuídas a ele, gerando rebeldia, como um filho para com seu pai. Mas quem tem fé em Deus sabe que tudo vem para o bem e, portanto, não se rebela aceitando as dificuldades como algo que lhe ajudará a crescer espiritualmente. Frequentemente, as pessoas querem que Deus responda às suas preces imediatamente. Nem sempre isso ocorre, mas isso não quer dizer que ele não vá atender. A ocasião é ele quem decide, e se demorar, é porque não precisava ser mais cedo. Devemos sempre pedir para ele e não ter pressa de sermos atendidos, e não nos esquecermos de que o não é uma resposta válida. A oração de Moisés nos ensina como nos dirigir a alguém quando precisamos intervir a favor de uma outra pessoa. Essas são as etapas. Primeiro, reconhecer que o interlocutor tem poder. Ó Deus. 2. Ir direto ao assunto. Não destruas teu povo. 3. Lembrar o que já foi feito pelo interlocutor e essa pessoa, se for o caso, que tiraste do Egito. 4. Invocar méritos da pessoa. Recorda-te de teus servos. 5. Minimizar os defeitos da pessoa. Não ligues para a teimosia. 6. Alertar para as consequências de não ajudar, para que os moradores não digam. 7. Apelar para o sentimento de misericórdia. Contudo, eles são teu povo. Para refletir, não julgue precipitadamente o seu próximo. Podem faltar dados a você para tanto. Não se esqueça de seu passado. Aprenda com ele a evitar erros no futuro. Seja sempre leal a seus parceiros e a quem você escolheu. Ao ensinar ou orientar alguém, dirija-se a ele conforme a sua capacidade de absorção. Ore a Deus pedindo por sua intervenção, mas não espere resposta imediata. Ele vai fazer o melhor para você
mesmo que você não entenda seus atos. Para exercitar. Você acha que não se irritar com algo errado é ser conveniente com o erro? Qual a atitude adequada para essas ocasiões? Participe, contribua com o canal, deixando a sua opinião nos comentários abaixo. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comente e compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!